Vamos lá. Agora sim. Muito bem. Muito bem. Vocês tiveram dificuldade para fazer o exercício ou foi tranquilo também? Bem tranquilo, né? Por Bem mim foi tranquilo. bem tranquilo. Acha, né? Vamos ver agora corrigindo. Então vamos lá, corrigindo. Eu vou lendo aqui e vocês vão comentando para mim e a gente vai corrigindo e assim que terminar a gente deixa para tirar alguma dúvida, tá? Então, eu fiz o quê? Eu gosto sempre de fazer assim, quando eu termino um módulo, eu termino um conteúdo, eu vou fazendo assim, uma atividade com vocês de fixação e depois a gente vai fazer uma avaliativa daqui uns dias, mas nós vamos programar para isso também. Vou mandar para vocês com bastante antecedência para fixar o conhecimento. Então vamos lá. Identifique os conceitos abaixo, observando detalhadamente cada contexto. Então, eu coloquei aqui para vocês três contextos, né? Atividade de operações, atividade de financiamento, atividade de investimento. Lembrando que toda a matéria que está aqui, nesse exercício, foi o que nós vimos lá nas aulas anteriores. Eu pergunto para vocês, atividade de operações, qual das alternativas que vocês colocaram aí? Pode deixar aberto, pode deixar aberto. E na segunda. Isso, muito bem. Existem em função do negócio da empresa. Exemplo, compra de matéria-prima, venda, salários, aluguel, impostos. Operação. Operacional. Atividade de financiamento. O próprio nome indica aí, né? Qual delas? Primeira. Isso. Financiamento das atividades de operações de investimento. Exemplo, captação de empréstimo, bancários, integralização de capital, emissão de debêntures, capital de terceiro. 3. Atividade de investimento. Então, sobrou somente a última aplicação, a última alternativa. Aplicação de recursos em caráter temporário ou permanente. Compra de máquinas, né, máquina para produção, integralização de capital de empresa, controladas, aplicações financeiras, compra de máquina para ativos. Então, a numeração ficou 2, 1, 3. Perfeito? Alternativa 2. Marque a alternativa correta sobre as funções do administrador financeiro. Letra A. Coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades da empresa. Certo ou errado? Certo. Captar recursos financeiros para financiamento de ativos correntes e não correntes, considerando o prazo e estrutura de capital da empresa. Correto? Sim ou não? Fui para sim. Então tá. Eu fui para fim também. Tá certinho. Letra C. Destinar recursos para aplicação em ativos correntes e não correntes. Uma é financiamento, aquisição. A outra é aplicação. Ativos correntes e não correntes, considerando risco e retorno. Certo ou errado? Certo também. Certo. Todas as alternativas acima estão corretas. Se todas estão corretas, a alternativa correta é a letra D. Porque na letra E fala assim, somente as alternativas A e C estão corretas. Não, a B também está correta. Então, quando forem fazer aí alguma prova, concurso, de marcar, múltipla escolha, fiquem atentos às questões, leia a questão primeiro, bem atentamente, porque agora tem outra aqui, ó, para a gente fazer. Ó. Então, essa é a letra D de dado. A 3. De acordo com o conceito de fluxo de caixa, todas as afirmações abaixo estão corretas, exceto, ou seja, nós temos 5 afirmativas, mais uma está errada. A primeira, é um controle financeiro que tem por objetivo auxiliar o gestor ou empresário a tomar decisões sobre a situação do caixa da empresa. Certo ou errado? Certo. Certo. É a previsão de entradas e saídas de recursos monetários por um determinado período. Certo também. É uma ferramenta de gestão operacional e pode ser utilizado como ferramenta de gestão estratégica. Certo ou errado?
Eu marquei essa aí como errada. Tá, então vamos lá. É uma ferramenta de gestão operacional. O que é gestão operacional? Operação. É o dia a dia, é a operacionalidade. É o que você faz todo dia. É o acompanhamento. É uma gestão também operacional. E pode ser utilizado como ferramenta de gestão estratégica. É uma gestão estratégica, por quê? Porque ela pode, durante esse processo, desenvolver alguns contextos estrategicamente para que a empresa possa aumentar seus ativos, para que ela possa comprar algo diferente, que ela possa mudar de rumo, mudar de produto, ou seja, ela é estratégica também. Vamos lá para a letra D. Eu tive dúvida nessa. Hã? Eu tive dúvida nessa daí, Paulo, porque tava falando, tipo assim, é uma ferramenta de gestão operacional. Aí, pra mim, tipo assim, não era só operacional, entendeu? Tá. Cadê? Rodrigo, congelou sua imagem para mim. Ela não é só operacional, não, ela é estratégica também. É uma ferramenta de gestão operacional e pode ser utilizada como ferramenta de gestão estratégica. Vamos lá para a letra D. O principal objetivo da previsão do fluxo de caixa é fornecer informações para os gestores fazerem um diagnóstico da saúde financeira da empresa. Certo ou errado? Acho que tá certo. Diagnóstico é o quê? É passado ou futuro? Prognóstico. O que é um prognóstico? Prognóstico é passar, diagnóstico é futuro. Diagnóstico é você vai diagnosticar o que estava anteriormente. Você vai no médico, por exemplo, Rodrigo. Você vai no médico. Uhum. Ele vai consultar, você está passando mal. O que ele vai fazer com você? Ele vai te perguntar coisa do futuro ou coisa do passado? Coisa passada. Isso, então veja bem. Então, o fluxo de caixa, o principal objetivo do fluxo de caixa, é fornecer informações para o gestor em fazerem prognósticos, tomada de decisões. Vai orientar ali o gestor para fazer alguma medida para se tornar autossuficiente, para fazer uma gestão financeira mais eficiente. Então, essa palavra diagnóstico aqui, não. Você analisa o histórico, você pode analisar o histórico. O principal objetivo do fluxo de caixa é projetar. É projetar. Portanto, verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira. Tá certo. Então, veja bem, a letra C, Rodrigo, está certo, viu? É uma ferramenta que está tendo num dos nossos slides. Depois você confere para você ver. E o principal objetivo da previsão financeira, do fluxo de caixa é fazer um prognóstico da situação financeira da empresa. Tá? Portanto, a errada é a letra D de dado. Ficou claro, Rodrigo? Aham. Então, beleza. Pessoal, meninas, tá alguma dúvida também? Tá tranquilo aí? Então, vamos lá, então. 4. Das questões abaixo apresentadas, enumere as alternativas corretas. Intervalo entre o prazo de compras e o prazo de vendas. Qual das alternativas abaixo marcaram? Operacional. Muito bem, muito bem, muito bem. Tudo que a empresa possui em caixa e nos bancos, onde possuem recursos financeiros. Muito bem. Então, ficou tranquilo. Olha o ciclo financeiro que nós falamos hoje. É o intervalo de tempo entre o pagamento das compras, pagamento do fornecedor e o recebimento das vendas. Ciclo financeiro. Portanto, 3, 2, 1. Beleza aí? Uhum. Então, vamos lá. Nós passamos agora para a quinta questão. Dentre as alternativas abaixo, somente uma está incorreta. O fluxo de caixa serve para... Somente uma está incorreta. Avaliar se os recebimentos
de vendas, né? Faltou o D, é suficiente para cobrir os gastos assumidos e previsões no período considerado. Tá certo? Oi? Juliette, perguntou alguma coisa? Não. Tá. Vamos lá então de novo. Dentre as alternativas abaixo, somente uma está incorreta. O fluxo de caixa serve para avaliar se os recebimentos de vendas são suficientes, faltou aí, foi errado, para cobrir os gastos assumidos e previsões no período considerado. Certo ou errado? Acredito que seja certo. Certo. Muito bem. O fluxo de caixa serve para planejar melhores políticas de prazos de pagamentos e recebimentos. Também. Isso. Serve para verificar se os recursos financeiros são suficientes para tocar o negócio em determinado momento, sem a necessidade de obtenção de capital de giro. Correto também. Serve para avaliar os melhores momentos para a realização de promoções de vendas, visando melhorar o caixa do negócio. Certo ou errado? Certo, também. Certinho. Então, veja bem, a que está errada aqui é a letra E, que ela fala assim, somente a B e a D está correta. Não, todas estão corretas. Então, a 5 é a letra E. Quando vocês forem estudar por esse exercício, aí vocês vão excluir aqui algumas informações, está pedindo qual que é a incorreta. Aí vocês rabisquem ela lá e tal, e fiquem estudando só pelos conteúdos que estão corretos. Vamos lá, VOF. Essa aqui é gostosa. Essa tem umas pegadinhas bacanas aí. O objetivo básico da função financeira é prover a empresa de recursos de caixa suficientes de modo a respeitar os vários compromissos assumidos e promover a maximização de seus lucros. VOF. Muito bem, muito bem. A maioria das decisões empresariais são medidas em termos econômicos. Falso ou verdadeiro? Certo também. Hã? Coloquei verdadeiro. Vamos lá. A maioria das decisões empresariais são medidas em termos econômicos. São medidas em termos financeiros. Tá? Não é econômico, econômico é um contexto maior. Econômico, quando você fala econômico, você está falando de lucro ou prejuízo. Quando você fala financeiro, você está falando ali do movimento financeiro. Veja a questão abaixo, só para vocês compreenderem melhor a de cima. O resultado econômico diz respeito à disponibilidade momentânea de dinheiro, enquanto resultado financeiro é o lucro ou prejuízo em termos de ativos financeiros da empresa. Vocês colocaram falso ou verdadeiro? Eu errei de 5, então. Vamos lá de novo, olha. Resultado econômico diz respeito à disponibilidade de dinheiro. Resultado financeiro é o lucro. Aí ficou invertido, tá vendo? Qual seria a resposta certa aqui? Então, essa aqui está errada. Resultado econômico diz respeito ao lucro ou prejuízo em termos de ativos financeiros da empresa. Enquanto resultado financeiro diz respeito à disponibilidade de dinheiro, momentânea de dinheiro. Tá? Vamos pensar, pessoal. Quando você fala em resultado econômico, nós estamos falando em termos de ativos, patrimônio, lucro ou prejuízo. Tá? Quando você fala lá em cima, a maioria das decisões empresariais, elas são medidas em termos financeiros, ali na DRE, no fluxo de caixa, em cima da disponibilidade, tá? Que tem. Portanto, as duas questões são falsas. Se tiverem dúvidas, vamos discutir, pessoal. Não fique com dúvida não, tá bom? Ficou bem explicado? Uhum. Ficou sim. Não fiquem com dúvidas, tá? Resultado financeiro é cash ali, é dinheiro, ali é fluxo de caixa, capital de giro, investimento. Resultado econômico é uma coisa mais ampla, de ativos, de lucro, prejuízo.
O aporte de capital por parte dos sócios são movimentações que aumentam o caixa da empresa. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Muito bem. A aquisição de itens do imobilizado aumentam as movimentações do caixa operacional na empresa. Quando você compra item para o imobilizado, você aumenta o caixa ou diminui ele? Diminui. Diminui, muito bem. Diminui. Essa questão é? Falsa. Dentre as movimentações que diminuem o caixa da empresa, é a compra à vista e pagamento de fornecedores. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Vamos lembrar agora do saldo operacional, saldo de caixa, entrada, aquela coisa saída. Saldo operacional diz respeito aos valores obtidos das entradas e saídas de caixa na respectiva data. Falso ou verdadeiro? Saldo operacional. Tá falando que é fundamental somente. Diz respeito aos valores obtidos das entradas. Zona de baixo. Hã? Isso, vamos lá. O saldo operacional, o saldo operacional é diário, tá? Ele é diário. O saldo operacional é diário. Tanto é que ele deixa de lado a influência do saldo anterior. Tá lembrando nós falamos sobre isso? Então, é ali no dia. Então, o saldo operacional diz respeito às entradas no mesmo dia, menos as saídas. Tá? Então, esse mais aqui, ó, foi que veio para enganar vocês. Ó. Saldo operacional diz respeito aos valores obtidos das entradas de vendas ali, de recebimentos, menos o que pagou de caixa na respectiva data, no dia. Por isso, que ele não leva em conta, o saldo operacional, não leva em conta o saldo anterior. Se eu fechei hoje o saldo do meu caixa e banco, fechei hoje, eu vou transportar para amanhã. Então, fechei hoje 5 mil reais. Eu vou transportar para amanhã, eu já começo com um saldo de 5 mil. Mas o que eu tenho no dia, a movimentação diária, do que eu vender, do que eu pagar ali, com o dinheiro da venda, diz respeito ao saldo operacional. Porque eu não vou ter, eu não vou analisar o valor anterior. Mas o saldo operacional pode ser negativo no dia? Pode. Ele pode ser negativo no dia. Por que ele pode ser negativo? Porque eu posso pagar mais do que eu recebi naquele dia. Ô, Paulo, mas como que fica negativo? Porque aí você está pegando dinheiro do saldo anterior. Tranquilo? Beleza aí? Então, essa é falsa? Falsa, tá? Saldo operacional é entrada menos saída. Aqui está entrada mais saída. Eu não vou somar para ter um saldo. Para ter um saldo, eu vou pegar o que entrou naquele dia, tá? Naquele dia, o que entrou e o que saiu. Só naquele dia, sem levar em conta o saldo anterior. Continuando. Ficou tranquilo, pessoal? Tranquilo? Uhum. O fluxo de caixa é um instrumento de gestão fundamental somente para as micro e pequenas empresas, independentemente do ramo de atividade. Falso ou verdadeiro? Falso. Falso. É somente para pequena empresa? Micro, pequena, média, grande, para qualquer uma. É falso. Todos os valores lançados no fluxo de caixa devem ser realistas, ou seja, é preciso manter os valores das estimativas das entradas e saídas de caixa sempre atualizados. Falso ou verdadeiro? Todos os valores lançados no fluxo de caixa devem ser realistas, ou seja, é preciso manter os valores das estimativas
das entradas e saídas de caixa sempre atualizadas. Previsto e realizado. Está lembrado? Uhum. Então vai ser falso ou verdadeiro? Chuta com fé que dá certo. Vai, Cíntia, Coloquei você tem uma verdadeiro. risadinha? Falso ou verdadeiro, Cíntia? Eu acho que é verdadeiro. Muito bem, Eu Cíntia. coloquei verdadeiro também. Você não acha, não, você tem certeza, Cíntia. É isso mesmo, tá? É verdadeiro, sim. Eu fiquei na dúvida. Mas a gente fica na dúvida, né? Porque é que eu ponho algumas pegadinhas aqui no meio, para a gente entender direitinho. Depois vocês voltem de novo a estudar esse exercício, pessoal. Não deixe de estudar esse exercício, não. Ajuda muito no entendimento, tá? Para a elaboração de um fluxo de caixa eficiente, é necessário conhecer com detalhe o ciclo financeiro da empresa. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Ciclo financeiro, ciclo operacional, ciclo econômico, todos eles. E para fechar, o saldo operacional do fluxo de caixa possibilita avaliar como se comportam seus recebimentos e gastos periodicamente, com a influência dos saldos de caixas anteriores. Falso ou verdadeiro? Repetir a pergunta, hein? É a pergunta repetida, ó. Quando eu falo aqui de saldo operacional, falei, até respondi para vocês essa aqui. O saldo operacional do fluxo de caixa possibilita avaliar como se comportam seus recebimentos e gastos periodicamente, com ou sem a influência dos caixas anteriores. Sim. Sem, muito bem, sim, sem. Eu coloquei com. Lembra que eu falei aqui, ó, o saldo operacional diz respeito aos valores obtidos das entradas mais a saída, menos as saídas, na respectiva data. Não levando em consideração o saldo anterior. Não leva, o saldo operacional é só na data. Olha a pergunta. O saldo operacional do fluxo de caixa possibilita avaliar como se comportam seus recebimentos e gastos periodicamente, com a influência de saldo de caixa anterior. Aí já não é saldo operacional, aí é saldo de caixa. Então aqui seria assim, ó, sem a influência dos saldos de caixa anteriores. Tranquilo? Uhum. Alguma pergunta, pessoal, que vocês têm que fazer para mim? Vocês estão com alguma dúvida nas questões? Querem perguntar alguma coisa? Foi tranquilo? Fizeram? Acertaram a maioria? Se fosse aí para dar ponto para você, para tirar 10, vocês iam tirar mais ou menos quanto nessa prova aqui? Se tirar quanto, Cíntia? 8. Ótimo! Eu sei, Rodrigo. Ah, eu não sei, 7 mais ou menos. Tá bom. Amanda? Ah, acho que eram uns 8 também. Oh, tá bom. E você, Juliette? Também. 10? Uns 8, né? Ah, tá. E você, Isabela? Tô no 7, que eu errei alguns VOF. Não, tá bom. Mas é isso mesmo, tá bom? É isso mesmo. É por isso que nós vamos fazer sempre. Nós só vamos aprender aqui os exercícios, o conteúdo, fazendo. Então, o que eu falo para vocês? Quando tiverem um tempinho, eu sei que vocês têm muitas matérias para estudar, tem o trabalho de vocês, alguns trabalham também, mas não deixem de ler um pouquinho da aula nossa aqui. Quando tiver um tempinho, assista de novo, reveja aqui o exercício, onde você errou, por que você errou, comente ali. Se tiver alguma dúvida ainda, pode me chamar, a gente conversa pessoalmente. Na semana que vem, nós vamos fazer exercícios sobre ciclo operacional, ciclo financeiro e ciclo econômico. E eu acredito que daqui a 15 dias nós vamos ter a primeira avaliação, o primeiro exercício avaliativo. Mas como será? Eu vou mandar para vocês, por exemplo, eu mando para vocês hoje, numa quinta, vocês fazerem durante a semana e me entregar até na outra quinta. Então, vocês vão ter um prazo para fazer, tranquilo, para não ter nenhuma dúvida. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. O conteúdo está indo rápido, está indo tranquilo, vocês estão assimilando bem, ou posso acelerar um pouco mais? O que vocês acham? É vocês que vão falar para mim. Eu acho que tá bom, professor. Não precisa acelerar. Hã? Nesse ritmo, pra mim, tá bacana também.
É porque eu quero que a gente entenda bem esses contextos iniciais, porque depois vem muitos cálculos, necessidade de capital de giro, vem agora os cálculos dos ciclos econômicos, daqui a pouco vamos falar sobre risco, alavancagem. Então, vamos devagar então, do jeito que está. Mas se vocês perceberem que está indo assim muito lento, repetitivo, pode falar comigo. Aqui é vocês que vão direcionar o aprendizado de vocês, tá? E qualquer coisa, contem comigo também. Perfeito? Tá. Ok. Vou fechar aqui, para ver vocês mais um pouquinho. Isso. Pessoal, então uma boa noite. Vamos fazer uma selfie aqui, Juliette, Amanda? Vamos fazer? Só para me tirar uma... Vai, vamos fazer uma selfie aqui, para vai ficar? Aí, ó. Ah, bacana. No 3, tá? Eu vou contar, vou até tirar meu óculos aqui. Vou contar do 3. Vamos lá. Depois eu vou mandar para o Rodrigo só, não vou colocar no grupo não. Eu mando para o Rodrigo, depois ele manda para vocês aí. Vamos lá. 1, 2 e já. Isso. Muito bem. Boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem. Qualquer dúvida, liga para mim, tá bom? Vou mandar mensagem para mim. Tenham uma ótima noite. Fiquem com Deus. Tchau, Paulo. Obrigado Tchau, pela aula e obrigado. bom descanso. Você também.